Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos ampare, nos envolva nessa manhã radiosa em que alimentamos o nosso pensamento na fé, na esperança, na certeza de que Jesus está com todos nós. É com muita alegria do nosso coração que nós vamos iniciar o Evangelho, dando continuidade a esse mesmo assunto, para que nós possamos interiorizar de forma amorosa as lições que os Espíritos amigos têm a trazer para todos nós. Hoje nós vamos ler o item 10. Desse mesmo item, a caridade material e a caridade moral, que é um conjunto de instruções dos Espíritos amigos. Meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer a caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de 1000 maneiras, e se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações, azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede agora, sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim de minha jornada, morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça, igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora, as crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações. Dizeis, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar na inteligências infantis, e em vez de vagabundos, farei deles homens. Também isso é caridade. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso divino querido Mestre, para que possamos, Senhor, sentir esse manancial de amor em nossos corações, pedindo a Deus que envolva todos aqueles que nos são caros e que a bondade excelsa de nosso Mestre nos assista, nos fortaleça e traga para todos nós a bênção sublime do seu amor. Jesus, que a bondade infinita de Jesus, de todos esses amigos espirituais, amplie o nosso olhar para a questão de como vivemos, de como sentimos a necessidade do nosso irmão. Obrigado, Jesus. Que a paz e a alegria esteja constante em nossa vida. Que assim seja. De que forma a gente pode fazer caridade? Cada um precisa perguntar para você mesmo. A gente fala assim, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse isso, eu faria assim. E aí o Evangelho vem nos mostrar, nessa fala desse espírito protetor de Leon, ele fala-nos assim, de 1000 maneiras se faz a caridade. Não é de uma forma, são de 1000 maneiras. E ele elenca para nós algumas e que às vezes a gente não observa. Então nós vamos ver, nós fazemos a caridade por palavras.
quando nós temos dentro de nós construções para que as palavras toquem o coração de nossos irmãos, sem ofender, sem humilhar, mas estimular, para que eles reajam diante das oportunidades que Deus nos dá. O nosso olhar para o outro precisa ser mudado para olhar o outro como espírito. Porque leva aquele irmão a estar na miséria. Nós sabemos que a lei de Deus é lei de amor. Mas o processo reencarnatório nos possibilita enfrentar situações que nos educam na forma de um contraste. Como é que nós que vivemos na opulência vamos sentir a dor de um irmão se nós não passarmos por essa dor? Então, nós vamos ver que todos nós, podemos orar por aqueles que se encontram abandonados, aqueles que se encontram na rua. E eu pergunto, quem são esses que estão na rua? Ninguém nasce do asfalto. Ninguém nasce da rua. Todos tiveram uma mãe. Todos tiveram um pai. Muitas vezes, essa pobre mulher não conseguiu conduzir o seu filho como no âmago do seu coração ela desejava. E hoje, mais do que nunca, nós temos visto nas dependências químicas de toda sorte quantas mulheres entregam seus filhos porque não os conseguem amar. Não conseguem livrar daquela situação que vivem. E nós criticamos, nós julgamos, mas não usamos da compaixão com aquele espírito. E é preciso, então, que a gente tenha uma atitude mais nobre, que a gente tenha uma atitude digna para colaborar. E nós podemos, através disso, fazer nossa prece. Uma prece que sustenta, que alivia nas horas mais difíceis. Palavras que dão esperança às pessoas com conselhos bons, para que nós possamos compreender que muitas vezes nós podemos privar de alguma coisa para oferecer ao nosso irmão. E aqui nesse espírito protetor, ele parece que narra essa mensagem porque ele nos diz: eu era como sois, sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora sou feliz. Por quê? Que aqui que acreditar na imortalidade, nas oportunidades que Deus nos deu. Abraçando todas as oportunidades, estar no corpo para nós é uma caridade divina que Deus nos concedeu para que a gente possa melhorar, avançar e progredir. E ele mostra para nós, aos velhos que vos disseram, é inútil, estou no fim de minha jornada, morrerei como vivi, dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. Que hora nós estamos, amigos? No último momento da nossa reencarnação, podemos rever, podemos alimentar o nosso pensamento de esperança, porque nós não vamos morrer. A vida é um desenvolvimento, um movimento, e muitas vezes nós precisamos libertar das questões do mundo, para que possamos compreender que o progresso é um campo a ser lavrado por todos nós. E nós temos dentro de nós um altar sublime que precisamos reverenciar, que é a minha consciência. É lá que estão as leis, que me ensinam a amar e não odiar, que me ensinam a trabalhar e não ficar na ociosidade. É lá que me ensina a conservar e não destruir. E é por essa razão que nós vamos sentir cada dia mais fortalecidos. E aí nós vamos compreender o que é aquele irmão sem teto, que nós podemos auxiliá-lo com um banho, com uma vestimenta limpa, com um café quente, de alguma forma, nós podemos auxiliar. Então, é preciso que a gente respeite as decisões do espírito,
E quando o Evangelho nos disse: dizei outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abranges com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Quando nós estamos na planície, nós só enxergamos planície. Mas quando nós elevamos, nós visamos outros horizontes. Eleve, meu amigo. Sai da queixa. Sinta-se útil. Sorria. Estenda as mãos. Não é os seus andrajos físicos que mostram quem você é. É preciso que a gente compreenda que todos nós podemos usar do nosso livre-arbítrio para que a gente possa ampliar o nosso olhar, o nosso desejo de fazer novas escolhas, de lutar. E se você quiser, meu amigo, quantas mãos, quantas preces chega até você. E então é necessário que a gente eleve o pensamento, faça sua prece, peça a Jesus e um hino de louvor de todos aqueles que vão ouvir a sua rogativa te envolverá na força do amparo. Apenas Deus, em sua misericórdia divina, vos pôs no fundo do coração de uma sentinela vigilância que se chama consciência. Pergunte à sua consciência, amigos, se aquela atitude, se aquele gesto não vai te trazer alegria. E aí, esse Espírito nos diz: escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. E aí nós vamos pensar: por que eu fiz isso? Muitas vezes caímos no remorso, no arrependimento, que não é cobrança, mas é convite ao equilíbrio. Quando nós vemos Francisco de Assis, que abandona a riqueza para sentir a beleza da simplicidade, nós precisamos entender, todos nós estamos sendo convidados para estender as mãos e termos uma atitude, porque não é a moeda que engrandece o homem, e sim é o homem que engrandece, por atos, por atitudes, por paixões que vão sendo libertadas, que vão sendo modificadas. E se nós achamos que com ouro nós podemos comprar tudo, com dinheiro, nós vamos ver que isso não é verdade. Jesus, que não tinha nada, como eu falei ontem, não tinha uma pedra para repousar a sua cabeça, deixou o maior legado de amor, de construção, espalhando para todos nós a esperança. Por isso, amigos, é preciso que a gente compreenda o nosso papel. Às vezes, nós queremos entorpecer nossa consciência pelos sentimentos ainda descontrolados que temos, muitas vezes ligado ao mal. Então, o que acontece? A consciência cala, porque ela deixa as nossas decisões a cargo do livre-arbítrio. Mas nós precisamos entender que ninguém está desamparado. E aqui ele diz: mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixasse aperceber-se da sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Veja bem, amigos, o foro íntimo, juiz da nossa causa, é a nossa própria, o próprio livre-arbítrio que está ligado à consciência e à vontade. E aí ele termina com uma mensagem para nós, meus amigos. Veja bem, meus amigos. A cada regimento novo, o general entrega um estandarte. A cada reencarnação, recebemos uma programação para que a gente cresça.
Eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Por que não amar? Por que levantar ainda tantas críticas em relação ao pai, à mãe, ao irmão, à esposa, o esposo? Somos espíritos que estamos caminhando em busca de novas experiências. Observai esse preceito: reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Todos nós seremos agraciados pela misericórdia de Deus, porque a bondade de Jesus nos envolve. Nós podemos ver que Jesus envolveu compassadamente Judas depois que ele comete aquele grande erro. Maria, a mãe de Jesus, vá ao encontro de Judas, envolvendo-o, chamando-o de meu filho. Então, nós precisamos entender que todos nós precisamos muito uns dos outros. Precisamos muito da fraternidade. Precisamos muito do amor. E é por isso que estamos sendo convidados a estender a ternura, a simpatia, a fraternidade para tantos irmãos. Irmãos que se encontram desolados. Então, queridos companheiros, não deixe a sua bolsa pesar para atender os planos da caridade. Lembramos de Jesus, quando ele disse a Judas, quando Judas falou das despesas, e Jesus disse para Judas: Judas, a bolsa é do tamanho da necessidade. Muitas vezes, a nossa bolsa tem que ser maior por nossas ilusões. Que Deus nos abençoe, amigos. Repitamos muito nessas orientações, desses espíritos que desvedam do nosso olhar, tirando as traves, modificando o nosso olhar para a consciência, para a vida. Nada vamos levar a não ser o bem que fizermos para o outro. E que nesta hora possamos ser envolvidos pelas vibrações amorosas dos espíritos amigos a nos oferecer um passe, esse passe que rejuvenesce, esse passe que amplia a nossa esperança, que nos dá confiança e força. Que a nossa água se transforme em medicamento, Jesus, para que eu possa sorvê-la com fé e com alegria. Mestre, agasalhai os nossos familiares, especialmente aqueles que mais necessitam. Jesus, agasalhai os que sofrem, nos hospitais, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, nos lares vazios do afeto. Que o Senhor esteja com todos nós. Companheiros, amigos, receba em seu coração as vibrações amigas e amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Eurípides, junto a Jesus, te fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.